E aí, pessoal, tudo tranquilo? Voltando aí com as aulas, né? Então eu dei uma adiantada na parte de programação e o que acontece? A gente começou a fazer programação em C Sharp, né? No Visual Studio, e aí eu passei para vocês a parte de programação por console, tá? Então o que acontece? Para a gente entrar na parte mais, digamos assim, mais interessante de programação, que a gente vai mexer com interface gráfica, a gente vai mexer com os controles, né, visuais no Visual Studio, vamos passar para trabalhar com interface web. Fica um pouco assim, fica pouco produtivo se a gente não estiver trabalhando com banco de dados, tá? Então, o que estava faltando de banco de dados? Né? Esta aula aqui de hoje, que é a DQL, Data Query Language. Tá? Então eu vou passar esse conteúdo hoje. E aí fica uma recomendação para quem não assistiu às aulas de banco de dados, então recomendo fortemente que volte lá no começo, na primeira aula de banco de dados, entenda todo o conceito, né? Tudo que foi passado, olha só, essa é a aula 8, e pelo caminho eu lembro que eu tenho aula 6.1, 6.2, enfim, que eu acabei quebrando, né? Porque o conteúdo era muito grande. E aí, ou seja, tem bastante conteúdo para a gente trabalhar aí, para começar a fazer programação com interface web. Tá? E aí vai ficar uma coisa bem completa, porque vai ser a programação já acessando o banco de dados. Tá? Enquanto eu preparo a aula de programação, é importante que vocês tenham esse conteúdo de banco de dados bem assimilado. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Do que se trata? O que seria uma query? Né? Então, uma query ela é uma linguagem de consulta ao banco de dados. Nas aulas anteriores, vocês viram como criar um banco de dados, né? Como fazer a parte de estrutura das tabelas, atributos. Vocês aprenderam a fazer o relacionamento entre tabelas, chave estrangeira, chave primária. Né? E agora, vocês aprenderam também a fazer a população, né, do banco de dados com o DML, né, que é o Data Manipulation Language, que é o Insert, Update, Delete, né? E agora nós vamos fazer a parte de consulta, que ela é muito importante para programação, porque tudo em programação você vai precisar fazer uma consulta no banco de dados e trazer essas informações para a tela, tá? Então isso que é uma query. O que é importante saber, né? Então assim, eu vou passar para vocês o padrão ANSI, tá? Que é um padrão que ele não depende da estrutura de banco de dados de grife, digamos assim, né? Não vai depender de um banco de dados se ele é Oracle, não vai depender de um banco de dados se ele é SQL Server, ele não vai depender de nada disso, tá? Eu vou procurar manter vocês dentro do SQL ANSI, que é o padrão que atende todas as linguagens, todos os bancos de dados existentes. Claro, às vezes a gente vai precisar de um recurso extraordinário aí de alguma coisa aí, mas eu vou estar falando para vocês, ó, isso aqui só acontece no banco de dados X. E aí nós aqui, né, nós estamos trabalhando já com banco de dados desde o começo com MySQL, tá? Então, quem não tem o MySQL instalado, volta lá nas aulas anteriores que eu estou explicando como que faz a instalação. Nesse módulo, o que vamos aprender? Vai aprender tudo? Com certeza não, tá? Então já aviso vocês para não ficar nenhuma frustração. Não vão aprender tudo, porque nós ficaríamos aqui horas e horas e horas falando sobre query, né? Uma das partes mais vastas que tem, entendeu? São as queries, né? Então nós vamos aprender um pouco mais do que o básico, tá? Um pouco mais do que o básico,
mas que isso aí já dá asa para vocês irem muito mais longe, tá? Então, o que eu vou passar aqui, na verdade, são recursos separados que eles sempre podem ser utilizados misturados para você ter o resultado que você precisa, tá? O programador precisa conhecer query? Sim, com certeza. Juntamente com o que eu falei, com o DML, tá? Que é o Insert, Update, Delete. São indispensáveis, tá? Então todo programador precisa conhecer isso. Claro, tem alguns lugares que vocês podem trabalhar que, assim, o arquiteto já deixou bibliotecas prontas, então vocês não vão precisar fazer absolutamente nada, nenhuma query, nenhum insert, nenhum update, não vão fazer nada, tá? Pode acontecer? Pode, tá? Então, assim, eu já trabalhei em empresas onde eu deixei tudo pronto, né? Todas as bibliotecas prontas e os programadores, eles nada mais precisavam se preocupar, nada além de fazer as telas, construir as telas, entendeu? E utilizar as funções das bibliotecas que eu deixei prontas, tá? E quando eles precisavam de alguma coisa nova, né, eles conversavam comigo e aí eu ia lá, desenvolvia a quatro mãos com eles e adicionava na biblioteca aquela função, tá? Então isso aí é um trabalho de arquiteto. O arquiteto vai lá e ele cria, faz a arquitetura da solução completa, da aplicação, tá? E aí ele deixa tudo preparado juntamente com o DBA, né? E aí justamente para que o programador não precise ter nenhum conhecimento avançado em banco de dados, tá? E até para a segurança da própria empresa, ele não precisa acessar o banco de dados da empresa. Mas enfim, isso aí depende da empresa que você está trabalhando. Estou colocando um cenário que pode acontecer. Mas a minha visão de programação é que você precisa conhecer banco de dados, tá? Então vamos lá. A gente vai começar pelo mais fácil, tá? São todos os atributos e todos os registros. Ou seja, eu vou consultar uma tabela, todos os atributos e todos os registros. Então eu deixei aqui, deixa eu pegar aqui, eu deixei um banco pronto, tá? Que eu criei um banco escola. Tá aqui, ó. Se vocês quiserem replicar, ele já é um banco utilizado nas aulas anteriores, então não sei se vocês têm. Se não tem, eu recomendo que vocês voltem lá e construam esse banco, tá? E aí, para que vocês possam fazer isso, tá? Senão não tem como. Então vocês precisam ter o banco criado, tá? Para a gente começar a popular. E aí, vamos lá, deixa eu abrir aqui uma guia nova. A gente vai selecionar de uma única tabela. Então vocês podem ver aqui, eu tenho aluno, eu tenho curso, eu tenho disciplina e eu tenho disciplina curso, tá? Que olhando aqui, o que é? É a tabela onde eu tenho os cursos cadastrados, as disciplinas cadastradas, os alunos cadastrados, tá? Com as suas ligações aqui. Então eu tenho um aluno, ele vai pertencer a um curso, tá aqui, tá? E aqui eu tenho uma tabela associativa, que é disciplina por curso. Por quê? Porque eu tenho lá o curso, por exemplo, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, e aí eu tenho as disciplinas separadas aqui e elas são associadas a cada curso. Por exemplo, eu tenho matemática nos 3 cursos, né? Então a matemática vai aparecer dentro dos 3 cursos, tá? E a gente vai já entender melhor isso. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer então a seleção aqui. Vamos voltar aqui. Todos os atributos e registros. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês. A sintaxe é select asterisco from nome da tabela. Tá? O asterisco ele quer dizer tudo.
todos os atributos da tabela, tá? Então, um exemplo aqui, select asterisco from aluno, ou seja, selecione todos os atributos da tabela aluno. O que é importante falar sobre isso? Tá? Todos os registros da tabela serão pesquisados. Então, se você tiver 1000 registros vão aparecer. Todos os atributos da tabela serão listados. Então, se eu tiver uma tabela lá com 50 atributos, ou seja, código do aluno, nome do aluno, código da matrícula, CPF do aluno, data de nascimento, enfim, e-mail, todos os atributos irão aparecer. Tá? Essa pesquisa pode trazer uma quantidade gigantesca de informações, tá? Então, assim, muito cuidado. Tá? Se a gente estiver trabalhando num banco de dados bem complexo, então o que acontece? Você pode ter milhões de registros, tá? E aí essa é uma consulta que ela pode demandar recursos do servidor para ficar sendo pesquisada toda hora, tá? Por isso que eu coloquei aqui, a aplicação desse comando ela é meramente didática, é para que vocês aprendam, né, desde o básico, tá? Mas não é o comando mais utilizado. É que tudo, né, tudo nasce a partir dele, tá? Vocês vão ver que na hora que a gente está construindo as queries mais avançadas que tem, você vai ver que tudo nasce desse select asterisco from tabela. A listagem será exibida, aqui é DEM não, né? Sem ordenação específica, tá? Então, sem ordenação específica, ou seja, normalmente ele traz a ordem em que os registros foram inseridos, tá bom? Então, não tem uma ordenação específica, não está por ordem alfabética, não está por ordem de data, não está por nada. É pela ordem que eles foram inseridos na tabela. Mas vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui a tabela aluno, tenho a tabela curso, tenho a tabela disciplina. Então, vamos fazer uma pesquisa nos alunos, né? Então, select asterisco from aluno. Ó, ele já até complementa aqui para mim. Aluno, tá? E aí aqui, ó, este raiozinho aqui, ele vai executar o comando, tá bom? Não é este aqui, é o primeiro aqui, tá bom? Ele vai lá, vai executar o comando. E aqui embaixo ele vai trazer para nós os registros, tá? Então ele trouxe todos os registros cadastrados e todos os atributos existentes na tabela, tá certo? Então eu tenho aqui aluno, nome, CPF, e-mail, data, nascimento, matrícula, data, matrícula, status e curso, tá? Curso ID, que é o código do curso. Tenho tudo aqui registrado direitinho. Posso selecionar outra tabela para ver? Vamos lá, a gente vê aqui curso. Curso. E aí nós vamos executar aqui. E aqui está curso ID, que é o do código do curso. Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio. E status, tá? Para quem assistiu às outras aulas vai lembrar, o status eu considero sempre o seguinte, se é 1 para ativo, 0 para inativo, tá? Por que isso? Porque eu não preciso fazer a exclusão física de um registro, porque se eu tenho isso num sistema e eu não quero mais utilizar aquele registro, por exemplo, vamos supor que eu não queira mais utilizar aqui, olha, Ensino Fundamental 1. Se eu apagar Ensino Fundamental 1, o que acontece? Todos os lugares que em algum momento existiu a necessidade de Ensino Fundamental 1, esses lugares eles vão ficar vagos, sem informação. E se o banco tiver com os relacionamentos ativos, ele nem vai permitir que eu apague, tá? Então eu faço o quê? Eu faço a exclusão lógica deles, tá? E aí vocês devem lembrar que eu falei sobre exclusão lógica. Que é o quê? Você tem o status, você cria o atributo status e você torna ele ativo ou inativo. E aí,
quando você fizer a busca na query, você vai trazer somente os ativos, tá? E aí vamos dar uma olhada aqui na disciplina. Select asterisco from disciplina. E aqui estão as disciplinas. Tá vendo? Tenho aqui disciplina ID, que é o código da disciplina. Tenho o nome da disciplina. Tenho carga horária. E tenho status, que também eu posso deixar como ativo ou inativo. A gente vai ver isso mais para frente. Fácil aqui, né? Sem nenhum problema. Então, esse é o primeiro passo para fazer uma query, tá? Que é o select asterisco from tabela. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar aqui com o conteúdo. Próximo é atributos especificados, tá? Então, com atributos especificados, a gente começa a dar critérios, né, para as pesquisas. Então, olha só, eu tenho aqui um select atributo 1, vírgula, atributo 2, vírgula, atributo 3, vírgula, atributo n, from, nome da tabela. Então, nota bem, em vez de usar o asterisco, que é o que eu estou falando que são todos, eu vou começar a especificar os campos. E aí tá. Select nome, e-mail, from aluno. Tá? Eu quero somente esses dois campos. Importante, todos os registros da tabela serão pesquisados da mesma forma. Então, se eu tiver 1 milhão de registros, vem 1 milhão de registros, mas só esses dois atributos aqui. Apenas os atributos definidos serão listados e essa pesquisa não pode ainda pode trazer uma quantidade gigantesca de informações, tá? Porque ela não está sendo limitada, né? Vamos dar uma olhada. Então, o que acontece? Vamos para o aluno de novo. Aqui, aluno. Tá? Muito bem, aí está aluno. Bom, eu vou fazer aqui uma coisa que eu gosto, que é deixar a query com indentação. Aí, isso aí ajuda bastante aí conforme a query vai ficando mais complexa, fica mais fácil da gente analisar ela. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, o que eu posso ver aqui? Eu quero, no caso aqui, eu quero o nome do aluno, e eu quero, por exemplo, o e-mail do aluno. O e-mail do aluno, tá? Nome e e-mail. Tá aí. Veio o aluno, o nome do aluno e o e-mail do aluno. Poxa, eu posso trazer mais coisa? Posso trazer mais coisa. Tenho que ir lá, CPF do aluno. Ok. Trago o CPF. Então vocês percebem, ele não traz todos os atributos, ele traz somente o que você quer. Isso é importante, porque você tem uma tabela, por exemplo, lá com 10, 15, 20 atributos, e você só te interessa, de repente, um atributo. Então você vai especificar. Isso é importante por quê? Porque principalmente no ambiente web, vocês não podem esquecer nunca que essas informações elas vão ficar trafegando do servidor para o computador local. Computador local para o servidor, servidor, computador local. Então, assim, se vocês tiverem consultas muito grandes, né, você vai começar a ter uma degradação da sua aplicação. Tá bom? Lógico que hoje nós estamos falando em dias mais fáceis para lidar com isso, porque nós temos internet de alta velocidade, nós temos, né, conexões muito boas, mas assim, é muito importante vocês não se acomodarem nessas questões, vocês sempre terem essa preocupação de trazer só a informação necessária, até por uma questão de segurança. Tá? Quanto menos informação ficar transitando para lá e para cá, menos problemas vocês vão ter com segurança, tá? Para ter roubo de informação, enfim, qualquer outro problema que possa acontecer. Tá? Muito bem. Tranquilo até aqui, né? Então, vamos seguir, vamos adiante. Coloquei aqui a aplicação do comando é meramente didática, a listagem será exibida sem ordem específica. Muito bem. Agora começa a ficar um pouco mais profissional o negócio. Critérios de pesquisa.
Então agora a gente começa a trabalhar com critérios, né? Então olha só, select asterisco from, ou seja, traga todos os atributos da tabela que eu quero. Where, olha só a cláusula where aqui, quer dizer o quê? Quando condição 1 e a condição n forem satisfeitas. E aqui está um exemplo. Select asterisco from aluno where curso ID igual a 1. Tá? Então, apenas os registros que atenderem ao critério serão pesquisados. Essa pesquisa traz apenas a quantidade desejada de informações, que é o ideal, né? E a listagem será exibida sem ordenação específica ainda. Então, vamos lá. Vamos entender isto. Vamos trazer aqui um select asterisco from aluno. Bom, trouxe todo mundo aqui, tá? Agora eu quero o seguinte, eu quero trazer somente os alunos do curso 1. Ah, uma boa pedida. Eu quero trazer somente os alunos do curso 1. Então, a gente escreve aqui, olha só. Where curso ID é igual a 1. Aqui, ó. Não tem o campo curso ID? Então, curso ID igual a 1. O que ele vai me trazer aqui? Somente 3 registros, ou seja, eu só tenho 3 alunos registrados no curso 1. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Ah, Andrei, mas como que eu vou colocar essas informações? De novo, voltando lá nas aulas lá atrás, vocês vão popular esse banco de dados, lógico, pode fazer como eu fiz aqui, ou vocês podem colocar dados, informações fictícias da cabeça de vocês, tá? O importante é que vocês coloquem uma massa de dados para isso, tá certo? Vamos colocar mais uma cláusula aqui. Vamos colocar mais uma cláusula aqui. Eu quero matrícula. Eu quero que a matrícula seja essa aqui, ó, a 1001. And matrícula, tá? É igual. E aí, atenção, hein? Matrícula, se eu não me engano, ela é um campo varchar. Cadê matrícula? Ó, varchar. Ou seja, ele é do tipo texto, ele não é um número. Então, quando ele é do tipo texto, tem que trazer ele entre aspas simples. Tá? Ó. Varchar. Igual a 1001. E aí está. Trouxe aqui dentro do critério que eu quero. Tá certo? Fácil, né? Muito fácil. Então, agora vocês aprenderam a utilizar critérios para seleção em banco de dados. Ah, André, mas quantos critérios eu posso utilizar? Quantos você precisar. Quanto mais refinada for o seu critério de busca, mais rápido chega a informação, menos custo você tem para receber essa informação, né? E fica mais fácil, porque se você está num sistema, você traz a informação que interessa para o cliente na tela. Tá? Então, assim, é muito mais fácil você trazer 2 linhas de informação do que você trazer 1000 linhas de informação. A pessoa ter que procurar em 1000 linhas de informação é muito mais complicado. Tá bom? Tranquilo? Então eu posso ter aqui where, and. Ah, mas o primeiro tem que ser where? Tem. Sempre a primeira cláusula ela tem que ser where. Ah, não pode ser select, asterisco, from, and. Não. Não pode porque vai dar erro. Tá? Ó. Se eu colocar and, tá vendo? Ó, ele já vai acusar erro aqui. Tá bom? Aí se eu colocar where. Se você colocar o where, ele também vai dar erro.
Tá bom, gente? Então, assim, não adianta, tem que seguir como que é a linguagem, tá bom? Então, a primeira cláusula where, as demais segue com end. Muito bem. Acho que podemos avançar, né? Ordenação. Nós já conseguimos colocar critérios e agora nós vamos ordenar. Então, olha só que legal. Então, select asterisco from tabela. Agora nós vamos usar o comando order by atributo 1, atributo n, descendente ou ascendente. Tá? Então, você sempre pode fazer uma ordenação por ordem ascendente ou descendente. Tá bom? Aí tem um exemplo aqui. Select asterisco from aluno order by curso ID desk, ou seja, eu quero que ordenar por curso ID decrescente e eu quero data de nascimento ascendente. Então, decrescente para curso e ascendente para data de nascimento. Sempre ele vai seguir a prioridade. Se você colocar 2, 3, 4 campos aqui de ordenação, ele vai primeiro ordenar pelo primeiro aqui. Tá? Então ele vai pôr em ordem decrescente aqui, ó, descendente o curso ID, tá? Se tiver empate, né, ele vai desempatar pelo segundo critério, tá? E assim por diante, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso aluno aqui. Então nós temos aqui total, certo? Então vamos lá, vamos brincar aqui com order by. Order by, eu vou ordenar pelo que agora? Eu vou ordenar isso daqui, deixe-me ver aqui, por data de nascimento. Data de nascimento, tá aqui, por data de nascimento. Executei. E aí está ordenado por data de nascimento. Pode ver, ele começa aqui com 2007, tá vendo? 2013, 2014, 2017, mês 1, mês 5, mês 12. Então tá aqui, tá? Quando você não diz se é ascendente ou descendente, ele assume o padrão ascendente. Então ele vai partir sempre do mais baixo para o mais alto. Se eu colocar desk, o que ele vai fazer? Ele inverte. Ele vai passar do mais recente, do mais alto, para o mais baixo. Tá bom? Tranquilo, né? Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, order by curso ID. Se eu colocar order by curso ID, ele vai colocar aqui, ó, primeiro 1, depois o curso 2, por último o curso 3. Tá? Só que dentro dele, vou colocar aqui, vou colocar desk, tá? E aí olha só o que ele vai fazer, ele vai inverter, certo? E aí eu vou colocar um segundo critério aqui. Vamos ver se eu vou conseguir com essas informações que eu tenho aqui. Eu quero organizar dentro, eu vou organizar por código de matrícula, tá? Por código de matrícula. Então eu vou colocar aqui o segundo campo, matrícula, tá? E eu vou colocar aqui desk também. Eu quero decrescente para a matrícula. Então olha só, ele vai pegar e vai fazer o seguinte. Vamos olhar esse aqui que tem mais, ó, tem três registros aqui. Então tá, 1001, 1002, 1003. Na hora que eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ó, vai pegar aqui, ó, ordenou, e aqui ele fez 1003, 1002, 1001. Dentro da onde? Aqui, ó, dentro de curso ID. Tá vendo? Então ele estabelece uma ordem primária, tá? Quando tem um empate, ele vai para o segundo critério,
Que no caso aqui eu quis matrícula. Aí. E ele fez matrícula. Poderia fazer com qualquer campo? Poderia fazer com qualquer campo. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Bacana. Então, vamos adiante. Pesquisa mais de uma tabela. Join. Agora, eu não vou mais ter exemplos aqui na apresentação, vou fazer isso direto lá, porque a gente começa a fazer mais códigos, tá certo? Então, o que que é? Eu quero fazer um join, uma junção de duas tabelas, tá? Eu quero informações de mais de uma tabela. Isso aqui fica fácil de entender se você pensar o seguinte. Pensando em aluno, curso e disciplina, eu quero saber, por exemplo, tá? Cada aluno meu, por ordem de data de nascimento, eu quero saber a que curso ele pertence. Então vamos lá. Então, primeira coisa, select asterisco from aluno, certo? Tá aqui. Pronto, tenho aqui. Select asterisco from aluno. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero puxar informação, de curso, né? A quais cursos eles pertencem. Eu tenho aqui o código, né? Ó. Tenho aqui o código. Mas para a pessoa ver um relatório, para a pessoa ver na tela, o código não quer dizer nada. Ela não sabe, ela precisa saber da descrição. Só que a descrição do curso está na tabela de curso. Muito bem, qual que é a ligação entre a tabela curso e a tabela aluno? Está aqui, ó. Tabela curso e a tabela aluno, nós temos aqui o campo curso ID. Não é o atributo de ligação? Não é o atributo comum entre os dois, curso ID? Então nós vamos trabalhar justamente com ele. Olha só. Existem duas formas. Vou fazer a mais simples. Where não, desculpa. Aluno. E qual que é a outra tabela? Curso. Tá? Agora, where, ou seja, quando o código curso ID de curso for igual a curso ID de aluno. Não é a ligação deles? Então é o campo comum. Where curso ID. Agora eu vou ter que ensinar um outro recurso para vocês. Porque eu não tenho curso ID nas duas tabelas? Tenho. Então, eu preciso dizer para ele o seguinte, que um curso ID é igual ao outro curso ID. Mas como que eu vou dizer para ele qual é qual? Não é? Então, nós vamos usar um recurso chamado alias, tá? Que é apelido. Tá? Apelido. Como isso? Como você usa alias? As, ou seja, eu estou dizendo aqui, vamos deixar bonitinho aqui, e as, curso começa com C, então vou colocar aqui as C. Tá? Então dizendo aqui, a tabela aluno, o apelido dela é A, e a tabela curso, o apelido dela é C. Tá? E agora, a minha query vai enxergar isso. Porque eu vou dizer o seguinte para ela. Quando a ponto curso ID for igual a C ponto curso ID. Olha que bacana. Agora ele entende que é quando o atributo curso ID da tabela aluno for igual ao curso ID da tabela curso. Tá? Então ele vai me trazer. Neste momento ele está unindo, ele já unificou as duas tabelas. Tá?
E aí, cuidado, olha só, se eu deixar o asterisco aqui, olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer a informação, todas as informações das duas tabelas. Vamos ver? Olha só que legal. Ó, curso ID, inclusive as duas, tá vendo? O curso ID da tabela aluno e o curso ID da tabela curso. Tá bom? Só que não me interessa trazer todas essas informações. Interessa? Não, não me interessa. Então agora nós vamos começar a determinar. Eu quero todas as informações da tabela aluno. Então eu quero A ponto asterisco, tá? Da tabela aluno eu quero tudo, tá? Vírgula. Vou pôr na linha de baixo aqui para ficar arrumadinho. E da tabela curso, que é C, tá? O alias dela, o apelido da tabela curso não é C? C ponto. E aí eu vou querer o quê? O nome. Tá certo? Vamos ver como que fica. Pronto, agora trouxe todos os campos da tabela aluno e trouxe aqui os cursos aos quais cada um deles pertence, está matriculado. Bom, né? Ficou facinho. Pô, mas ainda isso aqui está meio confuso, eu quero diminuir isso. Então, ótimo, agora você tem total liberdade para trazer as informações que realmente interessam. Então, vamos supor que você está fazendo um relatório, está trazendo na tela, tá? Então, você quer saber o seguinte, você quer saber a matrícula, aluno, nome, tá? E você quer aluno, e-mail. E o nome do curso. Agora vocês vão ver outra aplicação do alias. Olha só, vocês perceberam que eu tenho o atributo nome para aluno e tenho o atributo nome para curso? Tá? Antes, como eu não tinha especificado, eu tinha deixado o asterisco, ou seja, estava trazendo para todo mundo. A partir do momento que eu determino aqui nome para os dois, mesmo sendo de tabelas diferentes, tá? Mesmo sendo de tabelas diferentes, ele começa a chiar. Funciona, funciona. Olha só, funciona. Mas se você vai trazer isso dentro de um relatório, dois escritos nome aqui fica meio estranho, não fica? Tá. Lógico, um é nome do curso, outro é nome do aluno. Mas você pode usar o alias para resolver isso. Como isso? Então, olha só. Em vez de nome do aluno, eu quero chamar isso de alias aluno. E aqui no nome do curso, as curso. E aí você executa aqui, e aí está. Matrícula, aluno, e-mail, curso. Bacana, né? E aí você vai montando a sua query, né? Fazendo o join, né? Dessas duas tabelas. Bacana, né? É isso aí. Posso colocar join de quantas tabelas, Andrei? De quantas você precisar. Tá? E acredite, é assim, tem muitas possibilidades. Tá? Se eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar um aqui. Se eu consigo mostrar um aqui para vocês. Aqui. Eu vou mostrar um aqui para vocês terem uma ideia que eu utilizo aqui para trazer a ordem de serviço aqui. Não, essa aqui é pequena. Eu quero trazer contrato. Olha só.
Olha o tamanho. Quantas tabelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. Ó, mas 2 tabelas iguais aqui? Sim, a gente vai falar sobre isso. Só que olha só, eu dou um apelido diferente para cada uma delas, tá vendo? Né? Então olha o tamanho que fica essa coisa. E tem queries muito maiores, tá? Tem queries muito maiores. Mas isso aqui é só para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando aqui, tá? Nós temos aí várias possibilidades. Mas, por hora, esse aqui é o conceito básico que vai servir para colocar para quantas tabelas vocês quiserem, tá? Bom, eu falei que tinha 2 formas de fazer join, tá? Então agora nós vamos fazer a segunda. A segunda forma, como que é? Eu vou abrir aqui um novo SQL e aí vamos fazer aqui select asterisco from aluno, tá? From aluno. E aí nós trouxemos aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos trazer, vamos repetir exatamente esse resultado aqui. Então vamos lá. Select series from aluno. Olha só a diferença. Vou colocar o alias aqui, as a, tá? E aí eu vou usar um outro cara chamado inner join. Inner join. Tá? Com inner join, eu quero dizer o seguinte: quando um campo de uma tabela for exatamente igual ao do outro. Então, a gente usa a palavra inner. Existem outras formas de se fazer? Sim, não vou mostrar agora, tá? Porque isso aí só vai dar nó na cabeça de vocês, tá bom? Que seria o left join, right join e other join. Não vou mostrar. A gente vai fazer muito em cima do inner, que vai cobrir aí 90% dos casos, ou até mais, tá bom? Então vamos lá, inner join. Qual que é a tabela que a gente quer fazer junção? Não é a tabela de curso? Inner join curso, e nós vamos fazer a mesma coisa, as, c, vamos dar um apelido para a tabela curso, tá? E aí olha só que legal, nós vamos dizer o seguinte, on, tá? On c ponto curso ID é igual a ponto curso ID. Pronto, está feito. Pô, em uma linha só eu já deixei isso ajeitado. É diferente? Sim, diferente. A estrutura fica diferente, mas o resultado vocês vão ver que é o mesmo, tá? Então vamos ajeitar agora aqui. A gente pediu aqui. Se eu der se eu executar agora, ele vai trazer aquele primeiro resultado que nós tivemos. Ó, lembra? Todos os atributos das 2 tabelas. Então agora a gente vai simplesmente ajeitar isso aqui. Eu quero matrícula, certo? Matrícula. O que mais que eu quero? Eu quero nome, aluno, certo? Eu quero e-mail, não é isso? E-mail. E o que mais que eu pedi? Ah, agora o nome do curso. Muito bem. Agora C ponto, que é do curso, nome, as curso. Vou dar um apelido para ele de curso. E vou executar. Tá aí. Exatamente a mesma coisa, ó. Exatamente a mesma coisa. Tá? Então, Andrei, qual que é melhor? Não tem uma que é melhor, né? Eu mesmo vou falar, né, por experiência própria. Há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, eu só fazia nesse formato aqui. Só fazia nesse formato. Mas, a partir do momento que eu comecei a precisar usar aqueles 10%, né, que eu falei que a gente pode precisar, eu passei a trabalhar com este formato nesses 10%,
quando eu precisava dos outros recursos. E aí acabou virando assim, eu acabei usando isso como padrão. Eu sempre uso agora esta forma de trabalhar. Tá bom? Funciona em outros bancos de dados? Sim, funciona em outros bancos de dados. Isso aqui é um SQL ANSI? É um SQL ANSI. Tá? Tranquilo? Sem estresse? Ninguém vai pular da ponte? Ótimo. Então vamos lá. Vamos seguir o jogo aqui. Vamos seguir o jogo aqui. E se eu fosse pegar dados de outras tabelas? Ué, eu colocava outro inner join aqui, outra tabela, e ia construindo isso. Tá bom? Tranquilo. A gente vai fazer isso mais pra frente para explorar outros recursos. Depois, uso do alias, ó, acabei me antecipando ao uso do alias, tá? Então, assim, a gente já sabe para que serve o alias, tá certo? O alias ele serve tanto para você dar um apelido para o atributo, tá? Como um apelido para o nome da tabela. Tá bom? Então você pode usar o as para os dois casos. Funções de agregação. Bom, as funções de agregação, nós temos algumas funções de agregação. O que seria a função de agregação? Deixa eu pegar aqui. A função de agregação, você pode utilizar ela para somar, tá? Para contabilizar, para ver qual que é o maior e o menor, qual que é a média. Como assim? Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vou abrir um novo aqui. Select. Primeiro a gente tem que ter um propósito, né? Então, que propósito que é esse? Nós não temos aqui nas disciplinas, nós não temos aqui a carga horária? Temos carga horária. Então, vamos supor, eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual a carga horária de cada curso. Olha que show, né? Qual a carga horária de cada curso? Pô, mas e agora? O que eu faço? Carga horária de cada curso. Mas eu tenho a tabela disciplina curso aqui. Olha só. Onde eu tenho aqui cada curso, qual disciplina que tem. Então eu tenho essa ligação aqui. Cada curso, ele tem aqui as disciplinas. E as disciplinas têm as suas cargas horárias. Muito bem. Então eu quero saber por curso, não é isso? Então tá. Então, primeira coisa, eu quero saber por curso. Então, eu quero saber por curso. Então, a gente começa aqui pelo curso. Tá? Eu quero saber a carga horária. Então, primeira coisa, eu vou ter que ligar curso. Eu vou ter que ligar curso à tabela de disciplinas. Certo? Curso à tabela de disciplinas. Eu posso ligar curso com disciplina direto? Não, não tem uma ligação direta aqui. Eu tenho que passar pela tabela disciplina curso para chegar em disciplina. Então eu tenho uma terceira tabela aqui. Tá? Eu tenho uma terceira tabela que é a minha tabela associativa. É a tabela que vai ligar as duas outras. Então tudo bem, vamos lá. Então SC. E aí eu vou dizer o seguinte. Eu tenho que ligar a tabela curso, então, à tabela de associação. Então, inner join, disciplina curso, as DC, vou chamar de DC, disciplina curso, on. Qual que liga? Qual que é o atributo que liga as duas aqui, as duas tabelas? Curso com disciplina.
Aliás, desculpa, curso com disciplina curso. Não é curso ID que eu tenho comum nelas duas? Então nós vamos usar o curso ID. Então eu vou ligar a tabela curso, a tabela de disciplina curso através de curso ID. Então vamos lá. Where dc ponto curso ID é igual a c ponto curso ID. Liguei as duas. Muito bem. Liguei estas duas tabelas aqui. Curso com disciplina curso. Agora, para completar a ligação, eu tenho que ligar com disciplina. E disciplina, ela está ligada com disciplina curso. Muito bem, então vamos fazer a ligação. Inner join. Disciplina as de on. Eu tenho que ligar com disciplina curso, não tenho? Tenho. Então vamos lá. Então vamos ligar. Where d ponto disciplina ID é igual a DC, que é disciplina curso, ponto, o quê? Disciplina ID. Pronto, liguei. Automaticamente, quando eu faço isso, eu tenho as três tabelas ligadas, interligadas. Tenho curso, disciplina curso e disciplina. Elas estão ligadas, tá? Se eu executar isso aqui agora, ele vai trazer as informações das três tabelas, porque eu tenho um asterisco aqui em cima, lembra? Ó a bagunça aqui, ó. Ó a bagunça aqui. Ele vai trazer tudo. Não é isso que eu quero. Lembra? Eu quero o quê? Eu quero curso e saber qual é a carga horária de cada curso, lembra? Muito bem. Então agora que eu tenho elas ligadas, eu vou começar a dar nome aos bois. C ponto nome, que é o curso, as curso. Certo? E agora, como que eu faço para trazer a carga horária? Né? Porque se eu simplesmente colocar aqui disciplina ponto de ponto carga horária, ele não vai trazer o que eu quero. Olha só, ele vai gerar o que a gente chama de matriz, tá? Ele vai gerar uma matriz, ele vai trazer, olha só, como está ligado à disciplina, ele vai pegar cada um deles, cada curso, tem lá quantas disciplinas, essa repetição aqui que a gente está vendo, tá vendo, ó? Fundamental 1, 2, 3, 4, 5 vezes, é porque ele está fazendo uma matriz, gerando uma matriz com disciplina. Por quê? Porque o Fundamental 1 ele tem 5 disciplinas, tá? Só que eu não estou trazendo aqui. Você quer ver aparecer? Ó. As disciplina. Olha só que legal. Entenderam por que ele estava replicando? Ó? Tá trazendo ensino fundamental 5 vezes? Porque eu tenho 5 disciplinas e cada uma delas tem uma carga horária diferente. Tá? Pô, André, mas você já conseguiu, né? Você já conseguiu isso. Então, conseguir, mas ainda a pessoa tem que fazer uma conta aqui, né? Ela tem que somar isso aqui, ó. Ela tem que somar 800, 900, 800, 400, 400 para ela saber qual a carga horária. Poxa, se eu tenho um sistema, eu quero mostrar isso ou em relatório, ou eu quero mostrar isso na tela, eu tenho que facilitar a vida da pessoa, né? Então a gente vai usar o recurso de agregação. Vamos lá. Vamos trazer isso por curso, que é o que me interessa. Tá? Não me interessa saber as disciplinas, me interessa saber qual é a carga horária total de um curso. Então vamos lá. Então a gente vai usar um recurso aqui chamado sum, que ele faz o quê? Ele faz a somatória. Tá bom? Ele vai fazer a somatória do quê? Da tabela disciplina, carga horária. Carga horária. Tudo bem?
E aí é S, vou chamar aqui de CH, que é a carga horária. Mas não é só isso. Quando a gente trabalha com função de agregação, nós temos que utilizar um recurso agrupador. Olha só, por isso que chama-se funções de agregação. Tá? Eu tenho que agrupar, agregar. Tá? E aí, a gente vai usar um comando chamado group by. Tá? Ou seja, eu vou agrupar. Eu vou agrupar isso aí por quê? Tá? Eu vou agrupar isso através de quê? Qual que vai ser o meu fator de agrupação, de agrupamento? Agrupação é bom, hein? Qual é o fator de agrupamento? Meu fator de agrupamento aqui, que eu quero que deixar tudo agrupado nele, é o quê? Nesse caso aqui, vamos colocar o C-nome, não é? Exatamente, é o nome do curso. Tá? Então eu vou agrupar. Eu vou pegar tudo que é comum, que ele tem em comum, e vou fazer uma somatória da carga horária. Então, assim, eu vou agrupar todas as cargas horárias, vou somar todas as cargas horárias do ensino fundamental 1. Vou agrupar todas as cargas horárias do ensino fundamental 2 e assim por diante. Vamos ver se funciona. Tcharam! Aí está. Show, não é? Ele faz isso automaticamente. Pô, não preciso nem de programação para isso? Não, não precisa de programação. Ah, mas se eu fizesse isso no C Sharp, sim, daria. Você pode fazer isso no C Sharp. Quem disse que não? Você poderia trazer a lista completa, como nós trouxemos lá, né, anterior a essa, e aí você colocar dentro de um looping, e aí você vai lá e vai somando a cada. Mudou de curso, você começa a somar, acumular de novo. Tudo bem. Só que olha só, você teria um outro trabalho, e vai por mim, esse trabalho de ficar fazendo isso por código não é legal. Você vai ter que criar a variável para identificar quando muda o curso. Quando muda o curso, ele tem que zerar o contador, começar a contar de novo, a somar de novo. Isso, putz, é complicado. Vai por mim. Tá? Então aqui nós temos já a função de somatória já em banco de dados. Prontinha, é só você fazer o agrupamento, tá? E aí assim, nós temos, aproveitando que a gente já está com isso aqui pronto, né? Você tem a função sum, que é para somatória, ela faz a soma dos valores. Você tem a função de média, chamada AVG. Gente, é a mesma coisa, só que ele vai fazer a média de carga horária. Ah, qual é a média? Tá? A média da carga horária agrupada. Olha só. Então, o ensino fundamental 1 tem uma média de carga horária de 660 horas. O ensino fundamental 1 tem uma média de 544, 444, e o ensino médio tem uma média de 469. Tá? Então, ele está pegando cada carga horária de cada disciplina e ele está fazendo uma média ponderada, tá? Uma média aritmética, aliás. Então ele vai lá, ele soma todas e divide pelo número de disciplinas que tem. Mas é isso que ele faz sozinho, automático. Ah, poderia fazer por programação. Sim, poderia. Boa sorte. Vão lá fazer por programação. Entendeu? Vocês vão ver o tempo que vocês vão gastar para fazer isso em código, tá bom? E aproveitando, vamos lá. Vamos aqui, nós temos mais um aqui, nós temos o count. Não, vamos deixar o count por último. Nós temos o max, que o próprio nome diz, ele pega qual que é, neste caso aqui, a maior carga horária de cada curso. Olha, maior carga horária 900. E aí, se você acrescentar aqui um campo, d.disciplina, não, d.nome, certo? Disciplina nome, as disciplina. Deixar aqui bonitinho. Quando você faz isso,
você precisa também colocar no agrupador. Por quê? Porque se você executar isso aqui do jeito que está, ele vai dar um erro, tá vendo? Ó, olha só, vão se acostumando. Ó, esse erro aqui é muito comum quando você trabalha com agrupamento, ó, com group by. Select list not in group by, tá? Ou seja, quando você tem uma coluna que você obrigatoriamente tem que colocar ela no agrupamento. Tem que colocar no agrupamento? Tem que colocar no agrupamento. Tá? E aí você vai colocar lá o de nome. Aí você vai executar. E aí está. Ficou redundante, né? Porque ele acabou mostrando todo mundo. Mas só para vocês entenderem essa questão, como funciona. Tá? Vamos voltar aqui. Que a gente saiu um pouco fora do nosso propósito. Então, nosso propósito era esse. Eu mostrar qual que é a maior carga horária de cada curso. Coincidentemente, são as mesmas, né? E assim como eu tenho max, eu tenho min, que é a menor. Vamos executar. Olha só. No ensino fundamental 1, eu tenho aqui a menor carga horária é 400 horas. No ensino fundamental 2, a menor é 200. E no ensino médio, a menor carga horária também são 200 horas. Tá? Então, aí a gente já falou sobre sum, né? O AVG, que é a average, que é a média. Max, que é o valor máximo. E min, que é o valor mínimo. Bacana. Agora nós vamos fazer o count. O que é o count? O count ele é um pouquinho diferente, porque ele na verdade vai fazer uma conta. Quantos registros tem? No caso, eu quero saber quantas disciplinas tem. Então vamos lá. Count, tá? Count. Quantas disciplinas tem? Ou seja, quantas vezes ele repete isso, né? Vamos ver se ele vai dar aqui. Já funcionou. Na verdade, eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Eu poderia colocar carga horária, qualquer campo referente à tabela disciplina, tá? Ele vai pegar, ele vai fazer essa contagem, porque o count ele não soma, ele não faz nada, ele simplesmente conta quantos registros eu tenho para aquele agrupamento. Então ele agrupou aqui por nome de curso e ele contou quantas disciplinas eu tenho para cada agrupamento, para cada curso, tá? Então eu tenho aqui 5 disciplinas no Fundamental 1, 9 disciplinas no Fundamental 2 e 13 disciplinas no ensino médio, tá? Poderia fazer isso aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele vai fazer isso aqui. Pera aí, vamos lá fazer um teste aqui. Também, olha só. Você pode fazer simplesmente o count asterisco, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Como você está agrupando por nome de curso, qual que é o fator que se repete em cada curso? Só pode ser disciplina, né? Nós temos aqui só a disciplina e aí você tem aqui a mesma informação, tá? Então assim, isso aqui é uma coisa que é muito válido vocês treinarem, tá? Treinarem bastante. Por quê? Porque isso aqui vocês usam e é uma coisa que acaba confundindo bastante quando vocês estão no começo, tá? Confunde bastante. E aí eu vou aproveitar para falar sobre um outro assunto, tá? Dentro disto, que é o having. Acho que é isso, having. Vou usar o having. A gente já está falando sobre isso. O que é o having? O having, ele vai simplesmente tratar de uma operação, ou seja, o having ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai dar um critério para uma agregação, um critério para o agrupamento, tá? Como funciona isso? Having,
tá? Aí você vai colocar lá, having, count, somente quando ele for maior do que 10 disciplinas. Eu quero saber sempre que o meu count for maior do que 10. Vamos executar. Olha, ele vai me trazer só o que satisfaz este critério do agrupamento. Vocês entenderam? É o critério do agrupamento. Usa muito. Olha, vocês podem demorar muito tempo para usar isso, mas vocês com certeza terão algum momento na vida de vocês que vocês vão utilizar. Tenho certeza, tá? Vocês vão utilizar isso. Posso fazer uma mistureba aqui? Posso usar o sum? Sum. De carga horária for maior. Eu não lembro as cargas horárias agora. Maior do que eu vou ter que vamos fazer aqui, vai. Eu não lembro de cabeça agora. Vamos fazer uma colinha aqui rápida aqui, só para ver o resultado aqui. Vou selecionar só isso aqui que me interessa. Aqui, ó, 3.300. Eu vou querer só acima de 3.000, tá? Só quem tem mais de 3.000 horas, tá bom? Não, quem tem abaixo de 5.000 horas. Pronto, vou mudar um pouquinho, tá? Então a gente volta aqui. Então, menos de 5.000 horas. A somatória dá menos de 5.000 horas, tá? E aí está. Vocês perceberam? Olha só, hein? Eu fiz uma mistureba. Aqui eu estou usando o count para saber quantas disciplinas. E aqui eu estou usando o having para falar sobre o total de carga horária. Então, olha só que informação que tem isso aqui, né? Olha só, eu tenho um relatório de disciplinas por curso, tá? Quando a carga horária do curso ela é inferior a 5.000 horas. Vocês percebem? Olha quanta informação, quanto critério eu estou colocando, tá? Então, eu recomendo que vocês aprendam a lidar com esses recursos de banco de dados, que eles são muito importantes, muito ricos. E acredite, para desenvolvimento de sistemas, é uma mão na roda, faz as coisas ficarem muito rápidas, tá? Isso aqui é muito rápido. Tá? E economiza. A rapidez que eu digo é tanto na questão de desenvolvimento, porque para você fazer isso via código você leva muito mais tempo, tá? E também na questão de execução, porque isso daqui vai executar lá no banco de dados e já vai trazer as informações prontas, tá? Então, gastem um pouco mais de tempo estudando esses recursos aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma outra coisa que eu queira falar aqui sobre isto. Eu acho que não. E aí agora nós vamos para operadores relacionais. Até aqui então tá tranquilo, né, pessoal? Isso aqui funcionou. Então tá. Então vamos lá porque já está ficando muito extenso daqui. Vai ter gente que vai me xingar já já. Operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles podem ser aquilo, né? Maior que, menor igual, maior igual, né? Diferente, né? E aí tem uns que eu gosto também, que é o between, que é entre, o like, que é para campos do tipo string, né? E aí nós temos também o in e o not in. A gente vai tentar fazer um exemplo de cada aqui para vocês verem,
Então vamos lá, vou abrir uma nova guia aqui. Então vamos chamar aqui tudo de alunos, certo? Asterisco from aluno. Aluno. Então vamos começar aqui com o menor. Olha só que legal. Where falando de menor, maior tem que ser numérico. Então vamos falar aqui, curso ID for maior do que 1. Olha só me trouxe os curso ID 2 e 3. Tá vendo? Se eu colocar maior igual, maior ou igual, ele vai trazer todo mundo. Maior ou igual que 2, ele vai trazer 2 e 3. Vocês entenderam? Se eu colocar aqui menor do que 2, ele vai trazer somente o curso 1. Tá? Então, assim, menor, maior, menor igual, funciona. Sempre assim, menor igual a 2. Vai trazer ó, menor ou igual a 2. E aí, o igual. Igual a 2. Trouxe somente aqui o curso 2. Fácil, né? Agora eu vou trazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o diferente de 2. Olha só, diferente de 2, ele pode ser desta forma. Tá vendo? Diferente de 2. Ou seja, qualquer coisa que não seja 2. Ele trouxe aqui, ó. Também pode ser usado assim, ó, not. Ó, isso aqui, no C Sharp, essa é a linguagem. A exclamação quer dizer not, né? E o igual. Então, não igual. Não igual é diferente, tá? E aí, se a gente executar, vai dar o mesmo resultado. Se a gente colocar aqui não igual a 1, ele vai trazer tudo menos o 1. Então, vai trazer aqui 2 e 3. Tranquilo, né? Muito bem. Agora eu vou vou mostrar para vocês o like. Like é uma coisa que eu acho bem bacana também. O like é para campo do tipo string, tá? Então, deixe-me ver aqui se eu consigo trazer alguma coisa aqui para o like. Where vai ser o nome? Não, vamos mudar a tabela aqui, que eu acho que eu já encontrei uma coisa legal aqui. Curso. Tá? Então a gente seleciona só aqui curso que eu quero ver. Ah, beleza. Vou conseguir mostrar o like aqui para vocês. Where, nome, like. E aí, lembra, sempre entre aspas, né? Sempre entre aspas. Se eu colocar aqui like, eu quero trazer tudo que tem a palavra fundamental. Então, olha só. Isso aqui é um coringa, ou seja, tudo que vem antes, fundamental, e tudo que vem depois. Tá? Então é assim, eu quero que tenha fundamental. E vou executar. Ele trouxe aqui, ó, tudo que tem fundamental. Show, né? E se eu tivesse colocado tudo que tem mental? Mental. Ele também vai trazer, porque os dois têm mental. Agora olha que legal, se eu colocar mental 1, ele vai trazer os dois, né?
Se eu colocar mental 2, olha só. Ah, mas se você colocar 1, ele vai trazer também os dois? Vai, porque olha só. Porque mental 1, todos têm. Ó, mental 1, mental 1. Agora, se eu tirar isso daqui, que é o Coringa do depois, aí não. Aí ele vai buscar o quê? Exatamente o que está aqui. Mental 1. Entenderam como se usa essa questão do Coringa, que é o sinal de percent aqui? Tá? Isso também é uma coisa bem bacana. Normalmente a gente pode utilizar isso numa busca quando você vai escrever o nome de uma pessoa lá, né? Então você coloca lá João, você vai escrevendo e ele vai filtrando. Você usa justamente esse recurso, que é o like, tá? Você usa ele com os coringas nas pontas, porque aí o meio não importa. Ele vai buscando sempre, sem se importar se está no começo ou se no fim. Fácil, né? Bacana, eu gosto bastante disso. Vamos lá, agora vamos para a tabela. Acho que disciplina agora vai formar melhor para fazer isso. O que a gente quer. E aí eu vou mostrar para vocês agora o recurso do between. Vamos falar do between. Então vamos lá. Where carga horária, between. Between é entre, né? A carga horária ela está entre 200 e 500. Inclusive, tá? Apesar de between ele é entre, tá? Então é inclusive o 200, tá bom? Então não é 201 e 499. É inclusive. Então olha só o que ele vai fazer. Ele vai me trazer o intervalo, ou seja, tudo que tem carga horária entre 200 e 500. Tá aqui. Tranquilo, né? Fácil, fácil. De novo, o between ele é para tipo numérico. Ele não é para você usar ele com tipo string, tá? Caractere. Ele é numérico, tá bom? Bom, between mostrado aqui como funciona. Agora nós vamos para uma outra aqui que também eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui. Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver aqui qual que eu vou usar. Tá bom, vamos usar aqui mesmo. Então vai ser o seguinte, disciplina ID, in, olha que legal, in, 1, 5, 10. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer exatamente o que estiver dentro da lista. Tá? Então, esse operador, o operador relacional in, ele vai trazer sempre o resultado que estiver dentro da lista que você colocou. Dentro da lista. Então você pediu dentro da lista 1, 5 e 10 para a disciplina ID, ele vai respeitar e vai buscar isso. Assim como você tem o in, você tem o not in. Tá? Que é o quê? Não dentro da lista. Não dentro da lista, ele vai trazer tudo menos o que você especificou. É justamente o contrário. Tá vendo? Vai trazer tudo menos o que você especificou. E aí você pode aplicar isso. O not in e o in, ele serve tanto para numérico quanto para alfanumérico. Isso que é legal.
Então, olha só, eu não quero trazer que tem aqui literatura. Note em literatura, note em língua. Agora a gente vai começar a fazer umas brincadeiras aqui. Literatura, ele trouxe? Trouxe. Literatura. Ah, disciplina ID, né? Nome. Tá, vixe, tô viajando aqui. Ó, pode ver, ó, literatura ele não trouxe. Tá? Não trouxe. Mas ele trouxe língua. Por que ele trouxe língua? Porque língua é alguma coisa, tá vendo? Ó, não tem só língua, tá? Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se ele traz, se ele considera o Coringa. Tá vendo? O Coringa para cá não serve. Ou seja, qual a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que o in e o not in, ele serve somente para exatos, ou seja, número exato ou caractere exato. Tá? Por exemplo, se eu colocar aqui língua portuguesa, olha lá, língua portuguesa ele já não trouxe. Vamos fazer um outro teste aqui. Vou colocar o P minúsculo, vamos ver se ele é case sensitive. Ele, ok, ele entende. Menos mal, né? Tá certo? Então, assim, o in e o not in, ele é para números e alfanuméricos, só que exatos. Eles têm que ser exatos, tá bom? Então não adianta você usar coringa, não adianta você usar... Não, ele tem que ser exatos, tá bom? Entenderam como que funciona? Então, in e not in é para lista. Então eu tenho para trabalhar com listas, tá? Vamos usar até para outro campo agora aqui, carga horária. Carga horária, tá? A minha carga horária, ela é numérica, certo? Carga horária numérica. É numérica? Carga horária é numérica, tá aqui. Então a gente vai colocar aqui 200. 200 e 400. O que ele vai fazer? Vai trazer tudo menos 200 e 400. Se eu colocar aqui, e se eu colocar aqui 800, olha só. Também não importa a ordem, tá? Também não importa a ordem. Por quê? Porque é uma lista. Ele simplesmente vai olhar o que tem aqui e ele vai executar. Tá bom? Tranquilo, né? Aí eu tirei, agora eu quero só entre 800, 200 e 400. Tá? Então é isso, pessoal. Lógico, cuidado, né? Isso daqui, ó. Isso daqui seria a mesma coisa que eu colocar isso aqui. Tá? E aí, qual é a diferença? Então, a diferença é que aqui não é uma lista, né? Então, assim, você usa o in para uma lista. Se é um só, você usa a igualdade. Tá bom? Mas funciona? Funciona, normal. Muito bem, então mostrei para vocês o between, mostrei o like, mostrei o not in, isso. Mostrei o having. E aí,
fica a subquery. Não vou mostrar a subquery para vocês agora, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo, vocês vão me apedrejar, tá? Mas fica aí a minha sugestão. Acompanhem, né, as aulas anteriores. Quem não fez as aulas anteriores, faça para montar esse banco de dados aqui. Vai ser muito bom, tá? E aí qualquer dificuldade que vocês tenham, é só deixar um recado lá no próprio vídeo que eu todo dia dou uma olhada lá e respondo, tá bom? E aí se vocês tiverem alguma dificuldade, precisarem de alguma outra coisa, vocês me falam. Eu tenho material aqui, acho que na outra aula eu já tinha comentado, eu tenho material aqui, tá? Como foi feito por mim, não tenho problema em compartilhar isso com vocês. Então eu vou estudar direitinho aí onde que eu vou deixar isso e aí eu vou compartilhar com vocês esse material. É a apostila, tem exemplos, tem várias coisas aqui, fica mais fácil para vocês estudarem, tá? E aí vamos ver se eu consigo fazer um bem bolado aqui e disponibilizo esse material para vocês, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai se falando, porque a próxima aula eu pretendo já deixar com vocês. A gente começa a trabalhar com interface gráfica, tá? No Visual Studio. E aí vocês vão se amarrar pra caramba, tá bom? Um abraço, até mais.